Olá, estamos aqui na redação do Jornal do Comércio, na nossa TV JC, para debater aqui os resultados eleitorais que consagraram aí e reelegeram a presidente Dilma Rousseff com 51,6% dos votos contra 48,36% dos votos dados ao candidato do PSDB, Aécio Neves, naquela que foi, sem dúvida nenhuma, a eleição mais disputada do país nos últimos tempos. Ao meu lado temos aqui o cientista Adriano Oliveira, que é cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco e consultor do Instituto de Pesquisa Maurício Nassau. Juliano Domingues, cientista político, professor da Universidade Católica de Pernambuco, que vai discutir conosco agora esses cenários, os possíveis cenários pós-eleição. E aí, Juliano, e agora? Bem, os números, né, dessas eleições confirmaram o que estava se prevendo de uma disputa extremamente acirrada, a ideia do voto a voto, que virou quase que um clichê, né? A gente repetindo isso, que a disputa vai ser muito acirrada, e o resultado das urnas confirmaram isso. De modo que se verificou praticamente que quase metade da população votou na candidatura de oposição. Isso sugere ao governo, e no caso a candidata reeleita Dilma Rousseff, a necessidade de se estabelecer um diálogo maior com setores que representam esse grupo que votou na oposição, por um motivo muito simples. O fato de ter se posicionado contra o governo e ter votado na oposição tende a ser resultado de demandas e interesses que não têm sido atendidos pelo governo e que levam eleitores a se posicionar contra o governo. Portanto, o cenário demonstra a necessidade de um diálogo maior entre o governo reeleito e determinados setores da sociedade. Adriano, o discurso da presidente reeleita pós-resultado das urnas, ela já sinaliza isso, né? Já sinaliza nesse caminho da união, é destaque de quase todos os jornais do país hoje e do mundo, essa convocação pela união, pela recomposição das pontes, como foi citado também, enfim, pelo diálogo. Ela citou várias vezes a palavra diálogo no discurso dela após a vitória. O discurso dela foi pautado diante do calor eleitoral. Então, os resultados das urnas sugerem um país dividido. Mas isso não significa necessariamente que o país continuará dividido. Aliás, eu observo que a divisão é apenas eleitoral. A partir de hoje ocorrerá uma discussão no Congresso Nacional, naturalmente para formar uma coalizão em torno da presidente Dilma Rousseff. Também ocorrerá uma acomodação do eleitorado no que condiz à própria discussão da eleição. Entretanto, existe uma questão fundamental, que no meu modo de entender é o principal desafio de Dilma. Dilma conseguiu se eleger a partir do passado. Ela precisa falar de futuro. E para ela falar de futuro, ela tem que retomar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. Quando o crescimento econômico chegar, aí sim, você terá o aumento da sua avaliação em todos os segmentos socioeconômicos, como também geográficos. E aí ela vai ter condições de pregar a união. Se esse crescimento econômico for caracterizado no seu próximo mandato de modo semelhante ao que ocorreu no seu primeiro mandato, certamente ela terá questionamentos. Questionamentos como ela está tendo agora. Ela chega num estádio de futebol, ela é vaiada. Ela chega em local público, ela é vaiada. Então, para ela conseguir fazer com que a sua avaliação aumente, ela precisa necessariamente e obrigatoriamente ter uma agenda econômica voltada para o crescimento econômico. Juliano, o desafio maior da presidente reeleita é político, é econômico ou a bronca nessas duas áreas? Eu imagino que o desafio maior está nessas duas áreas, que é um desafio enfrentado por qualquer governante no plano federal. Seria tomar decisões em termos macroeconômicos que vão interferir diretamente na vida do cidadão e desse eleitor, e também do ponto de vista político, porque o sistema político brasileiro ele é estruturado de tal forma que você é levado, é forçado a fazer determinadas alianças, formar coalizões, porque determinados grupos, mesmo pequenos, eles possuem poder de veto grande. Então isso explica, em parte, o fato de determinados governos, entra governo, sai governo, e certas reformas elas não são levadas adiante, porque é preciso estabelecer barganhas e acordos com coalizões, né, formar coalizões. Então esse é o grande desafio político. O desafio econômico já foi reconhecido pelo próprio governo a partir do momento em que, ainda no período eleitoral, a então candidata Dilma Rousseff já havia anunciado que substituiria o seu ministro da Fazenda. Já havia demitido o ministro. Pois é, então quer dizer, é um movimento claro de acomodação dos interesses de determinados setores, sobretudo ligados ao mercado financeiro, que se mostraram insatisfeitos com determinadas diretrizes do governo federal
Então, para acomodar essa insatisfação e tranquilizar determinados grupos, isso já foi anunciado, ou seja, significa que o desafio no campo da economia também é grande e já reconhecido pelo governo. A gente está longe do centro decisório nacional, Brasília principalmente, mas as informações que a gente tem e que circula largamente na imprensa é que a presidente Dilma tem uma personalidade muito forte, é uma mulher de personalidade muito forte, é uma mulher que se apresenta de maneira muito dura, inclusive nos seus interlocutores. Você acha, Diana, que ela vai precisar dar uma repensada nessa forma de tocar o país? Alguns defendem que ela seja menos ministra da Fazenda e seja mais presidente da República. Você acha que é por aí? Olha, em relação ao temperamento dela, certamente deve existir muito mito. Inclusive, a postura dela de firmeza lhe trouxe no início do mandato popularidade em torno de 60%. Uhum. Que ela trouxe a imagem de durona, que enfrentava a corrupção, que fazia uma faxina ética. E tal postura também de durona, de firme nos debates e no guia eleitoral, possibilitaram o seu sucesso eleitoral. Uhum. O que falta é uma discussão, um diálogo maior com o setor empresarial, o setor produtivo. Ou seja, existe uma agenda de Dilma Rousseff baseada, que eu chamo, no nacional desenvolvimentismo, ou no capitalismo de Estado. A forte presença do Estado para fazer com que a economia cresça. Neste primeiro mandato, eu dou razão à presidente, já que foi uma ação cíclica diante de uma crise econômica. Então, o Estado precisava agir para garantir os empregos e garantir a renda. Só que Dilma não poderá continuar, nesse segundo mandato, diante da possibilidade de um fraco desempenho econômico, com a justificativa da crise. Ela terá que fazer mais. E para ela fazer mais, ela precisa despertar o espírito animal do setor produtivo. Como despertar? Dialogando. E esse diálogo começará com a nomeação do novo ministro da Fazenda. Esse novo ministro da Fazenda não pode ser um ator advindo do Banco Central ou da academia. Precisa ser, obrigatoriamente, na minha ótica, alguém advindo do setor financeiro ou do setor produtivo, porque isto irá representar uma sinalização da presidente Dilma Rousseff de que ela está disposta a ir além do nacional desenvolvimentismo. Ou seja, dar mais espaço ao mercado para que o mercado possa investir e que o crescimento econômico retome. Ok, vamos voltar num tema aqui também que é interessante, que é resultado de eleição, que é números de eleição, números pós-eleição. Vamos discutir aqui, importantíssimo, a votação em Pernambuco, da presidente Dilma, 70,20% dos votos em Pernambuco, 29,80% para o candidato do PSDB, apoiado pela toda a estrutura partidária do PSB, inclusive a família do ex-governador. Eu queria levantar essa discussão, como é que fica o governador eleito, no caso Paulo Câmara, essa relação com Brasília. Mas queria levantar antes disso um tema desse país dividido, que foi um tema também muito presente hoje nas análises. É um país, praticamente, se você pega o mapa que o Jornal do Comércio publicou na edição de hoje, é um país claramente dividido entre norte e nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, claramente. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco isso. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Porque é uma clara, na minha opinião, uma clara percepção de que o Partido dos Trabalhadores, que nasceu e cresceu nos grandes centros urbanos, nessa eleição, e tem ficado cada dia mais claro que ele é um partido muito forte naquelas regiões mais periféricas, aí, entre aspas, e perdendo espaço, claramente perdendo espaço em São Paulo, por exemplo, nas cidades com grande densidade demográfica. Primeiro a gente discute essa questão, esse PT que surge e se fortalece a partir de uma perspectiva distante dos centros urbanos, e a questão de Pernambuco. Primeiramente eu diria o seguinte, que embora essa expressão de país dividido tenha sido disseminada e compartilhada muito sob uma perspectiva do medo, né? Nossa, o nosso país está dividido, é importante analisar essa expressão não a partir dessa conotação, mas sob outra perspectiva. Imaginemos uma situação em que um governante vence uma eleição com 80% dos votos, ou 90% dos votos. O que é, digamos assim, mais temeroso? Exatamente. Um governante que ganha com 90% dos votos ou um governante que ganha com 51,64% dos votos? No discurso da presidente ontem, do discurso pós-eleição, ela citou isso, e tem uma das frases dela que eu não me lembro exatamente qual é, mas o sentido era o seguinte: é muito importante para mim ganhar essa eleição numa disputa muito acirrada
porque a disputa, por exemplo, se fosse 80%, seria muito mais cômoda. Então ela está muito mais atenta à necessidade de responder aquilo que você colocou no início, das demandas não atendidas. Isso, assim. exatamente. Existe uma expressão que está no campo da filosofia política e que a ciência política faz referência a ela com muita frequência, que é a ideia de freios e contrapesos. Isso. Então, a partir do momento que a gente percebe uma disputa acirrada, um país dividido, como tem sido a expressão mais disseminada, não necessariamente isso significa algo negativo. É óbvio que isso pode ser utilizado para motivar manifestações de intolerância, né, regionais, que, aliás, já é o que a gente tem observado. Mas, assim, do ponto de vista normativo, isso é algo talvez até positivo, essa divisão. Porque, justamente, você estabelece determinados freios a quem está no governo, demonstrando que há uma insatisfação, há uma oposição que agora se fortalece. E, em tese, oposição fortalecida é benéfica para o funcionamento do sistema. Sim. Oposição enfraquecida talvez não traga tantos benefícios assim para o funcionamento do sistema. De modo que essa ideia de país dividido pode ser, sim, observada sob essa perspectiva da intolerância, do ódio, mas também pode ser observada sob a perspectiva do copo cheio, né, do lado positivo dessa divisão. Adriano, Pernambuco e o PSB e o futuro governo Paulo Câmara, como é que você acha que as coisas vão acontecer a partir desse resultado claramente favorável ao presidente Dilma aqui? Eu parto da premissa de que não ocorrerá perseguição. É uma premissa, ela pode ser falseada. Pelo um simples motivo. No momento em que o PSB apressadamente decidiu apoiar a candidatura de Aécio Neves no segundo turno, ele já deu ponto de partida na eleição de 2016. Por que apressadamente? Poderia ter ocorrido um diálogo entre o prefeito, o governador eleito, com o ex-presidente Lula e com Dilma Rousseff. Mesmo que o partido rumasse com o PSDB, mas deixasse as portas abertas para um entendimento. No momento que não apressar daquele instante foi anunciado o apoio, isso fez com que a eleição de 2016 viesse a ocorrer. Então, qualquer atitude, qualquer ato da presidente Dilma e do PT local terá como objetivo 2016. Nesse sentido, as obras estão aonde? Na capital. A depender de quê? De recursos federais. Então, certamente, ela vai liberar esses recursos, mas vai liberar, deixando claro que a estratégia é o retorno do PT à Prefeitura do Recife em 2016. Portanto, eu não acredito em perseguição. O jogo é mais complexo, já que a Prefeitura do Recife está no objetivo principal, tanto do PSB como também do PT. Mas é importante destacar que a derrota, pelas próprias pesquisas do primeiro turno, era iminente. Nenhum candidato do PSDB em Pernambuco teve um bom desempenho. Mas aí é uma explicação teórica que foi comprovada empiricamente. No primeiro turno, a discussão era legado de Eduardo Campos e continuidade. Era estadualizada a eleição. No segundo turno, Eduardo Campos ele sai de cena. A discussão era legado de Lula e continuidade. Ou seja, foi o legado de Lula versus PSDB. E claro, se Lula é, para 78% da população pernambucana, o melhor presidente da história que fez mais para Pernambuco, era absolutamente normal que Dilma tivesse esse alto percentual de votos que ela teve. Juliano, 2016 já está na agenda? Sem dúvida alguma. O fato de a gente ter eleições a cada 2 anos faz com que a eleição nunca saia da agenda, né? Que inclusive é um dos pontos discutidos a partir da lógica de reformas políticas ou regras a serem modificadas, essa questão da eleição a cada 2 anos. Sem dúvida alguma, e também o que acontece? Eu destacaria nesse contexto uma discussão que provavelmente logo vai estar na capa dos jornais, que é sobre o que fazer com a aliança em que há PSDB e PSB com as eleições municipais. Isso. Diante do fato de a gente ter tido uma das lideranças emergentes do PSDB, que é Daniel Coelho, ter tido mais de 230 mil votos, e certamente isso vai motivá-lo vai estar na agenda e isso vai criar alguma dificuldade além dessa questão, que é importante que Juliano levantou, qual será o papel do PSB na coalizão partidária de Dilma Rousseff? Irá para a coalizão ou irá para a oposição? São duas perguntas fundamentais. Porque o que acontece? O engajamento, Adriano ressaltou apressadamente. Eu ressaltaria também com tamanha intensidade. Quer dizer, Juliano, quem esteve lá presente no evento, e eu fui como observador ao evento do Clube Internacional, verificou o quanto o PSB local se engajou na campanha de Aécio Neves, com essas lideranças emergentes, o prefeito Geraldo Júlio,
o Paulo Câmara, governador eleito, Fernando Bezerra Coelho, todos eles discursando, a presença da dona Madalena Reis no palanque, chancelando o apoio. Sem falar que aquela coligação altamente heterogênea e capilarizada no Estado, formada em torno da candidatura de Paulo Câmara, passou a trabalhar a favor da candidatura de Aécio Neves. Ou seja, houve um engajamento muito forte. Não havia dúvidas de quem o PSB estava apoiando. Então, isso também pode representar um componente importante nesse cenário que se apresenta. Por outro lado, quer dizer, se levanta muito assim, qual o risco de perseguição ou retaliação? Por outro lado, é importante ressaltar que o fato de, além do que Adriano destacou das eleições municipais, o fato da presidente reeleita Dilma ter tido 70% dos votos em Pernambuco, geram, digamos, um desincentivo a qualquer movimento de retaliação. Porque, em última instância, quem é retaliado é a população. Então, quer dizer, qualquer movimento nesse sentido, caso venha a ocorrer, certamente a gestão estadual vai perceber isso e trabalhar do ponto de vista da estratégia de comunicação para convencer o eleitor de que a retaliação vem do governo federal. Isso pode representar um custo eleitoral grande para o PT aqui, que precisa se reerguer. E há um dado também fundamental, um adendo que o Juliano colocou, é de quem assumirá esse papel de líder do PSB para abrir um diálogo com o governo federal. Será Geraldo Júnior? Será Paulo Câmara? Ou será Fernando Bezerra Coelho trabalhando para fazer com que o PSB volte e retome a fazer parte da coalizão Dilma Rousseff? Então nós podemos ter, inclusive, uma disputa interna a partir de interesses divergentes. Ok, queria agradecer a todos, agradecer a Juliano pela presença, agradecer a Adriano, e a gente já está agendando o debate pelo que eu estou vendo aqui, que a gente já precisa começar a discutir 2016. Na próxima a gente já começa a falar sobre 2016 e a gente agenda o próximo debate, para a gente conversar sobre 2016, aliás, a eleição de 2014, o que é que ela tem a ver com 2016.